Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do Espaço Nerd. Entenda a hierarquia cósmica da Marvel na parte 2, né? Eu trouxe a parte 1 aí, eu achei monstruosa. Tipo, muitos personagens que apareceram lá eu nem conhecia, de fato. Só que com poderes além do normal, né? Tipo, o nível desses seres assim são, tipo, descomunal. Então vamos estar vendo aí o resto da hierarquia, né? Agora os outros que estão abaixo dos outros dos vídeos anteriores, né? Ainda assim, mesmo estando abaixo, né, o nível de força deles continua surpreendente. Então bora lá. Como vocês viram na parte 1 desse vídeo, estamos abordando a hierarquia cósmica da Marvel. Quem são as entidades que comandam o cosmos? Quem manda mais e quem obedece? Quais entidades são mais fortes do que as outras? Bora então conhecer como é que funciona essa hierarquia cósmica na Marvel, cara. Obviamente de acordo com a própria Marvel, mas também de acordo com as minhas opiniões e como eu vejo toda essa hierarquia cósmica no universo da Marvel. Essa hierarquia ela vive mudando, então é preciso de um pouco de interpretação também, né? Dependendo da história é de um jeito, então vamos tentar alinhar tudo aqui pra vocês. Para quem viu o primeiro vídeo, eu expliquei que o primeiro firmamento é uma entidade cósmica e se tornou a manifestação do primeiro universo a existir. Esse primeiro universo ficou vazio por muito e muito tempo, até que um primeiro ser foi criado com a energia da própria criação. Esse primeiro ser desse universo passou a ser chamado de Nêmesis, uma entidade cósmica poderosíssima, que foi a criadora inclusive das joias do infinito, e também de algumas entidades cósmicas menores, como os senhores do inferno, né, os lordes infernais. Quando a Nêmesis foi criada, ela ficou muito tempo vagando sozinha e se sentindo solitária, e então ela decidiu criar alguma coisa. Mas é importante falar que uma entidade cósmica como a Nêmesis, ela não tinha muito conhecimento do bem e do mal. Para uma entidade cósmica, o bem e o mal não faz muito sentido, eles têm que cumprir a função deles. Então acabou que a Nêmesis criou alguns seres, e por não colocar o desejo de bondade ou maldade nesses seres, os seres escolheram por si só, por conta própria, e eles decidiram ir para o caminho do mal. Esses filhos da Nêmesis passaram então a ser chamados de demônios, ou então senhores infernais. E no universo da Marvel tá cheio desses personagens. A origem dos demônios nunca foi exata, a história deles se perderam há muito tempo atrás, mas em várias fontes dentro dos próprios quadrinhos dizem que eles descenderam da Nêmesis, incluindo, cara, o próprio Mephisto. Mas deixa que daqui a pouco a gente vai entrar na parte dos senhores do inferno. Mas bem, depois que a Nêmesis viu, né, essa sua criação indo pro caminho do mal, né, da destruição, ela decidiu destruir a metade desses seres e aprisionou a outra metade. Só que ela ainda se sentiu sozinha e então decidiu se dividir. Assim, ela se explodiu em 7 partes, criando 7 joias do infinito, que a gente já conhece. Na verdade, a maioria das pessoas conhece apenas 6 joias do Sim, infinito, no que caso é apareceu a ali nos 6, filmes né, da do Marvel. Mas nos quadrinhos que aparece. existiu uma joia perdida, a 7ª joia, a joia chamada de Ego. Mas bom, a Nêmesis é super poderosa, ela basicamente possui todos os poderes das joias do infinito em um grau ainda maior. E uma curiosidade é que se você juntar todas as 7 joias do infinito, a Nêmesis renasce, ela volta a aparecer e fazer parte do universo. Porém, as joias do infinito são constantemente separadas e ainda é muito difícil achar a 7ª joia, a joia Ego, né? Para assim então a Nêmesis nascer. Só que a gente também não vê muito a Nêmesis sendo explorada nos quadrinhos, é uma personagem que apareceu bem pouco. Continuando a nossa hierarquia cósmica, quando o universo começou a existir, né, assim também como eu expliquei na parte 1 desse vídeo, muitos conceitos foram criados, né, conceito de esquecimento, que era o Oblivion, o conceito de infinito, de eternidade, etc. Muitos outros, além desses conceitos tradicionais, foram também criados. Alguns desses conceitos foram ligados à própria entidade cósmica Eternidade, como sendo alguns filhos da eternidade. Como eu já expliquei na parte 1, a eternidade representa o multiverso e a existência desse multiverso. Só que a eternidade acabou tendo, digamos que filhos, né? É que o conceito de filhos para entidades cósmicas não é muito certo, mas bom, meio que a eternidade teve filhos. Então a eternidade acabou gerando esses novos conceitos, e esses conceitos se transformaram em novas entidades cósmicas descendentes da eternidade. Essas entidades incluem o ser empatia, elogio, conveniência,
entropia, epifânia, inimizade, íon, gravitação e explosão. Eles não foram ainda muito bem explorados nos quadrinhos, eles são relativamente novos, mas bom, eles existem. Elogio, que é um desses filhos, né, da eternidade, apareceu nos quadrinhos Capitã Marvel de 2004 e acabou explicando, né, que existem vários outros conceitos que são descendentes da eternidade, etc. Além desses que eu citei, ainda teve outros filhos, uma chamada de Agora e outro chamado de Então. Agora é a personificação do presente e o personagem chamado de Então, a personificação do passado. Desses, os que mais apareceram nos quadrinhos foram os 3 conceitos essenciais para o nascimento e morte do universo, sendo então entropia, gravitação e explosão. Essas entidades são super poderosas, afinal são conceitos que não podem deixar de existir, assim como a eternidade, a não ser que o multiverso da Marvel acabe. Ainda que temos mais entidades cósmicas abstratas que representam conceitos. Na verdade aqui representam sentimentos, o sentimento do amor e do ódio. São 2 entidades que se completam. A entidade Muitas Love, né, ou então aqui no Brasil, a amante do amor, que é a encarnação física do amor, e a outra entidade que representa o ódio, o Senhor Hater. A gente já viu essas 2 entidades cósmicas em algumas reuniões das entidades mais poderosas do universo da Marvel. A amante do amor pode controlar as emoções relacionadas ao amor em qualquer ser, mesmo em escala universal. Já o Senhor Ódio possui também um tremendo poder cósmico e normalmente afeta os seres, né, causando neles alguns sentimentos de ódio, de raiva. A gente também já viu ele quando nos quadrinhos o Galactus, né, estava recrutando ali algumas entidades cósmicas para derrotar o Thanos, que estava em posse de todas as joias do infinito e estava muito poderoso. Inclusive o Thanos, quando estava em posse da manopla do infinito, classificou, né, Muitas Love e o Senhor Ódio do mesmo nível ali, ou mais ou menos perto, de entidades como Mestre Ordem e Lorde Caos, e em um nível de poder acima do Galactus, acima dos Celestiais, Zeus, Odin, etc. Porém abaixo de Eternidade e Infinito. Essas 2 entidades, né, que representam o amor e o ódio, apareceram bem pouco nos quadrinhos, então não temos muitas informações a mais e histórias sobre elas. E enfim, chegamos agora nos Celestiais. Pois é, eles só entram agora nessa hierarquia cósmica, abaixo de todos os personagens citados anteriormente. Os Celestiais são os cientistas, a mão de obra que constrói o universo e também o que existe dentro dos universos. Eles recebem ordem direta das entidades cósmicas mais poderosas e acima deles, e fazem o trabalho que precisa ser feito, ajudam na evolução dos mundos e da vida nesses mundos. Os Celestiais possuem muito poder cósmico, mas não tanto quanto as outras entidades dados anteriormente, né? São bem mais poderosos. Um tribunal vivo, uma eternidade infinito é muito mais poderosa do que os Celestiais. Os Celestiais não mandam em praticamente nada, a não ser em algumas criações próprias deles, como alguns mundos ou como os Eternos. Um pouco abaixo dos Celestiais, mas bem próximo no nível hierárquico, temos o Galactus, o Devorador de Mundos. O Galactus, ele é a representação da ciência e tecnologia dentro ali das entidades cósmicas. Além também, é claro, de ser a representação do equilíbrio, nem sendo bom, nem mal. Algumas pessoas consideram o Galactus ele tá mais pra mal, dos Celestiais, pois em nível de poder, você levar em Galactus, consideração ele é as coisas que ele forte faz, do que apenas um Celestial. Inclusive nos quadrinhos, ele já derrotou um Celestial algumas vezes, só que para 3 Celestiais ao mesmo tempo, ele perdeu e acabou morto. porque a maioria das coisas, ações dele, no caso, Galactus, foram tudo destruição, né? dos Celestiais, Então é mais porém no visto mesmo como nível. mal Uma do coisa que como... interessante é que os Celestiais criam várias vidas pelo universo, e eles também se reproduzem, plantando semente dentro de planetas, como a gente viu lá no filme dos Eternos. Essas sementes consomem a energia vital daqueles planetas e assim vão crescendo e se transformam em novos Celestiais. E o Galactus é a contraparte disso. Ele se alimenta dos planetas e, por consequência disso, se alimenta de alguns Celestiais em fase de crescimento que estão nascendo, que estão sendo gerados dentro desses planetas. Se não tivesse o Galactus, cara, pra fazer isso, a gente teria uma superpopulação de Celestiais correndo solta aí pelo universo. Então, enquanto os Celestiais criam vida, o Galactus destrói essa vida, causando o equilíbrio cósmico. Temos agora os Vigias, aqueles que vigiam a criação, podem passar informações para entidades menores sobre alguma coisa que esteja acontecendo no multiverso. Os Vigias ficaram bem famosos ultimamente, a
aparecendo em live action nos Guardiões da Galáxia e também na animação What If. Em What If tinha lá o personagem, o Atto, e lá a gente viu que ele era bem poderoso. Ele tava lutando contra o Ultron, que tinha todas as joias do infinito. A história dos Vigias é que eles foram criados para poder monitorar e ajudar a evolução de algumas raças, de alguns planetas, né, daqueles seres que viviam naquele planeta, dando tecnologia e explicando algumas coisas. Só que a interferência desses Vigias, lá no início das histórias, acabou condenando um planeta inteiro à destruição. A partir daí, então, os Vigias juraram nunca mais interferirem em nada e passaram apenas a observar as realidades. Porém, o Atto, que é o Vigia mais famoso, que normalmente fica ali vigiando a Terra, sempre interfere. Ele não se segura. Vira e mexe, ele tem que ajudar os heróis ali na Terra ou então fazer alguma coisa, cara. Ele não consegue ficar sem interferir, ficar parado. Os Vigias são muito poderosos, porém estão longe de ser os seres mais poderosos de todos. Temos agora o Cronos, o ser cósmico que representa o tempo. Acontece que o tempo já existia antes do Cronos, porém o tempo não tinha se tornado uma entidade física e aparecido nos quadrinhos. E aí um cientista que pertencia à raça dos Eternos, a mesma raça do Thanos, acabou causando um grande experimento e assim perdeu seu corpo físico e a sua consciência se fundiu com o próprio tempo. E aí com isso, ele passou a poder exercer um grau desconhecido de controle sobre o fluxo do tempo, o que ele faz de maneiras muito sutis quando necessário nos quadrinhos. O Cronos vira e mexe ali, cara, é referenciado dentro dos quadrinhos. Quando tem alguma reunião de entidades cósmicas poderosas, o Cronos também tá ali no meio, porém eu não vejo ele como o próprio conceito de tempo sendo manifestado na forma física. Afinal, o Cronos não é o próprio conceito do tempo, ele é uma representação do tempo. O conceito mesmo do tempo, a representação física do tempo, também é o ser cósmico chamado de eternidade, que também representa o multiverso. Que nem eu falei pra vocês, lembra lá no primeiro vídeo? Eternidade representa o multiverso e também representa o tempo. E a irmã da eternidade, que é um outro ser cósmico, representa o espaço. Essas duas entidades formam o infinito. Então, como eu eternidade disse, eu entendo infinito. o Cronos como sendo uma das manifestações do tempo, mas não a única e não a principal. Mas bem, o Cronos é sim uma entidade cósmica e é muito poderoso. Nos próprios quadrinhos, o Thanos, também com as joias do infinito, quando estava ali numa reunião de hierarquia cósmica, classificou o Cronos como possuindo um poder parecido com o de Zeus, Odin e também talvez o mesmo nível de poder ali do Galactus. Agora então, nerds, chegou a vez dos senhores do inferno, como o Sitorak, o Kiton, o Mephisto, Shumagorá e várias outras entidades demoníacas. Como eu expliquei antes pra vocês na parte da Nêmesis, ela então ajudou na criação de grande parte dos seres demoníacos da Marvel, porém ela não criou todos eles. Alguns seres demoníacos são influenciados pelo próprio Oblivion, que é o esquecimento, também, e outros também são influenciados pelo The Onbellow, o maior demônio de todos. O nascimento desses seres demoníacos é meio complexo e também misterioso, mas ainda assim eles são bem poderosos. Normalmente cada um dos senhores infernais comanda uma certa dimensão, uma dimensão infernal. O Dormammu, por exemplo, comanda a dimensão negra. O Mephisto, uma dimensão demoníaca também parecida com o inferno cristão. O Sitorak também tem a sua própria dimensão e vários outros demônios também têm as suas dimensões. Esses senhores infernais possuem praticamente o mesmo nível de poder. Então assim, o Mephisto é parecido no nível de poder ali de um Kiton, de um Sitorak, é mais ou menos essa galera do mesmo nível ali. Obviamente alguns são mais poderosos do que outros, mas eu vou deixar isso pro nível de poder das entidades demoníacas mais poderosas da Marvel. Então deixa o like aqui nesse vídeo para você não perder esse próximo vídeo. E lembrando, nerds, que os deuses e os Skyfathers também entram aqui, como o Zeus, o Odin, Thor, o Hércules, Hades, Poseidon e vários outros. Eu não vou colocar os Skyfathers bem acima, pois eles, em sua importância no nível hierárquico e também na forma básica, não são comparáveis às entidades cósmicas. Por exemplo, contra os Celestiais, o Odin já perdeu várias vezes, e olha que o Odin é um dos mais poderosos Skyfathers de todos. Obviamente, tem versões, né, do Odin que é bem poderosa, que é uma versão do Thor que virou um Skyfather mais poderoso de todos. Ou então essa Hércules, versão, o Rei do Caos, é uma versão do Hércules, meu Deus do céu, esse vídeo dos dois poderosos. Mas não vale essas versões, pois daí eles estão utilizando de outros meios para terem mais poderes, não são eles próprios. Sim. Senão também teríamos que citar o próprio Lord Caos e Mestre Ordem, que se fundiram com o Intermediário e criaram um ser chamado de Logos, que era uma nova entidade cósmica resultante da fusão deles. Não conheço também não. Conseguiram até mesmo matar o Tribunal vivo. Mas isso não quer dizer que eles
eles sobem na hierarquia cósmica. Aquilo ali foi um momento de exceção. O Thanos também, com todas as joias do infinito, ficou muito mais poderoso do que várias entidades cósmicas. Só que não é o poder dele ali, então eu não vou colocar ele aqui no âmbito hierárquico. Mas então, Caio, cadê o Franklin Richards e outros personagens poderosos assim? Bom, calma aí. No meio de toda essa hierarquia cósmica, ainda surgiram algumas versões de personagens que acabaram entrando e subindo algumas posições. Por exemplo, que nem eu citei pra vocês, o Thanos, quando teve acesso às joias do infinito, ou então quando teve o coração do universo, ele teve o poder das entidades cósmicas e ficou fácil ali no top 5 de entidades. O Homem Molecular, quando absorveu os poderes dos Beyonders, também se tornou uma entidade cósmica e um dos seres mais poderosos de todo o multiverso. Ou então, como eu citei também, o Hércules, quando se tornou o Rei do Caos e obteve um poder Rei do Caos e o Rune multiversal. King O Thor. Thor, quando pegou os poderes das runas de Asgard e virou Caraca. o Rune King Thor. Tem também, por exemplo, o Knu, o deus dos simbiontes, que acabou fazendo parte em algum momento. Esses personagens facilmente subiriam na escala cósmica e virariam entidades poderosíssimas. Até mesmo o Franklin Richards tem potencial para estar no topo da Essas hierarquia crianças, cósmica, meu mas tudo Deus isso são do céu, coisas cara. incertas. Que poder é Esses esse? personagens chegam no topo, mas depois eles caem novamente. Mas vale citar aqui para esse vídeo como menções especiais. Então, em resumo, não existe uma ordem específica dessa hierarquia cósmica nos quadrinhos. Isso por causa das várias versões dos personagens, que uma hora fica mais poderoso, uma hora fica mais fraca, e também das várias mudanças que ocorrem nesse âmbito hierárquico das entidades. Porém, é mais ou menos como eu classifiquei na parte 1 e nessa parte 2 aqui. Segue mais ou menos essa ordem. Deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou sobre... Caraca, achei muito interessante o vídeo, cara. É muito da hora trazer essa hierarquia, né? Pra você determinar, né? Pra você determinar qual que é a força de cada ser cósmico, né? O quão grande ele é acima de outros, assim. É aquele personagem, que nível de hierarquia ele vai estar. Se ele vai estar muito acima, se ele vai estar muito abaixo. Claro que tem aquelas versões, né, que ele explicou, que nem do Thanos ou do Frank, que realmente tem personagem que você pega... Ele tem tanta força, cara, que não dá pra determinar o quão grande esse personagem consegue ser, qual é o patamar que ele conseguiu atingir. Que nem tem o vídeo que eu trouxe lá do Thiago ZZB lá, da Jean Grey lá, como que é o nome? A Fênix Branca lá, é a Fênix Branca? Eu não lembro exatamente qual que era o nome do vídeo dessa Jean. Mas ela era um ser absoluto, cara. Ela conseguia fazer basicamente tudo. Ela era muito forte. Então, tem certos personagens que acabam saindo dessa hierarquia, né? Que acaba quebrando, fazendo uma rota totalmente diferente e subindo lá em cima, né? Esses personagens ele já não menciona, não. Ele já menciona os personagens que já nasceram com esse poder total, esse poder absoluto. Os personagens que adquiriram depois esses poderes, beleza, eles são fortes, só que eles adquirem esse poder e depois eles perdem os poderes, né? Eles não ficam com o poder. Já esses que nascem com o poder, eles já nasceram com esses poderes, né? Por isso que eles são considerados tão poderosos. Mesmo se eles perdendo para outros personagens depois que adquirem poder, isso não muda o fato de que eles já nasceram poderosos, né? Então não tem como determinar isso. Então foi bem legal ter acompanhado essa parte 1 e a parte 2 da hierarquia. Caraca, é personagem demais que eu não conhecia. Tipo, na parte 1 apareceu bastante. Nesse daqui, então, caraca, eu fiquei perdidaço com uns. Tipo, o nível de força que eles tinham. Tipo, eu não sabia qual é o conceito deles, o que tipo de poder que eles tinham, né? Então eu meio que fiquei perdido, agora eu consegui ter um pouco mais de conhecimento agora, né? Então quando eu ver algum personagem desse aqui que eu vi na hierarquia em algum outros vídeos, é improvável que eu já vou ficar mais de boa, né? Porque eu vou conhecer o personagem, então eu vou saber também qual que é o nível de força que eles têm. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra me estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!